Então, na nossa sequência, a gente vai trazer aqui a palestra. Ele que é doutorando em engenharia pela Unesp, professor e consultor nas áreas de automação industrial, mecatrônica e inteligência artificial. Com ampla experiência em ensino superior, posso falar que é desde 1987, professor, acabou de me confidenciar ali, desde 1987, e atuação técnica com a palestra Inteligência Artificial na integração entre TI e TA, desafios e oportunidades nas jornadas para a fábrica inteligente. Com vocês, professor Marco Riqueto, e depois as perguntas, QR Code, que o professor também vai estar respondendo. Então, vamos receber com uma salva de palmas nosso professor. Obrigado. Esse slide está ali, tá? Ah, tá bom. Obrigado. Tem que ligar. Boa tarde. Antes de eu começar, deixa só eu me localizar aqui. Tem estudante aqui hoje? Tecnologia? Tem pessoal da indústria? Beleza. Me pediram para vir aqui falar de um assunto que é parte da minha vida faz uns 2 ou 3 dias, talvez. Eu tinha até cabelo naquela época. Eu já tive, viu, Deusete? Muito bom. Então a gente vai falar um pouquinho de como é que está funcionando, né? Porque eu venho de um tempo em que a automação era automação e informática era informática, não é assim? Então funcionava. Só um minuto que eu vou descobrir como é que funciona isso aqui. É para cá? Ano vermelho. Tá, muito bom. Funcionava mais ou menos assim. Quem é aí de automação até 2010 vai lembrar da pirâmide da automação, né? Como é que isso funcionava? Eu tinha lá o meu nível de campo, onde estavam os meus sensores, meus motores, meus atuadores, né? Profissional de automação. Depois, nível de controle, onde estavam os meus controladores programáveis, os meus PLCs, e alguma coisa de P&D em dispositivos mais avançados, né? Automação. Depois, sistemas supervisórios. Então eu tinha lá um profissional de automação que fazia uma programação para criar lá algumas telas bem simples, né, que pudessem me ajudar a entender o que estava acontecendo no meu processo. E daí para cima, era o menino de TI que resolvia, né? Era assim que funcionava. Uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. Aí um dia juntou lá uma meia dúzia de gente numa cidadezinha alemã chamada Hannover, né? E inventaram esse negócio aqui. A tal da indústria 4.0. Né? Muitas vezes a gente vai falar de indústria 4.0 e as pessoas falam assim para a gente: indústria 4.0 é igual cabeça de bacalhau. Ninguém nunca viu esse negócio. Né? E de fato, estamos atrasados, né, com relação à implementação de indústria 4.0. E normalmente quando a gente fala com alguém da indústria, o cara fala assim: Marcos, isso é muito longe da nossa realidade. E eu não estou aqui para defender a indústria 4.0 e para falar para você assim: você tem que aplicar isso amanhã. Não. Mas, e se eu aplicar uma tecnologia que melhore o meu processo produtivo, que faça eu ter menos perda, o meu produto com mais qualidade? Seria interessante ou não? Eu acho que sim, né? Mas aí, eu olho aqui, o pessoal chama de pilares, tá? Mas na verdade são tecnologias habilitadoras, né? Quem conhece todas elas? Ou já pelo menos ouviu falar? Só para eu saber aqui, me ajuda. Boa. Quem conhece metade? Então, estamos bem, né?
Alguém já ouviu falar de alguma dessas tecnologias que não precisasse de informática? Qualquer uma delas. Eu não vou falar de Big Data e nem computação em nuvem, porque está muito na cara, né? Mas eu não consigo trabalhar com cibersegurança sem ter muitos conhecimentos de informática. E nem com a internet das coisas. Ah, mas agora é tudo plug and play. É só espetar lá e vai funcionar. Não é bem assim que as coisas funcionam. O que eu quero que vocês percebam é que nós estamos falando de automação e agora eu estou falando de informática. Não dá mais para desvincular. Por isso que deixaram de chamar automação simplesmente de automação e agora chama de tecnologia da automação. Por quê? Além dos conhecimentos em automação, eu também preciso carregar junto conhecimentos na área de programação. Programação é meio esquisito, né? Na área de informática. Tá, mas e daí? Então, quer dizer que eu posso aplicar isso lá na indústria? Pode. Eu não tenho que aplicar todas? Não. Mas e se eu aplicar todas? Aí você vai ser diferentão, né? Aí eu deixo de ter aplicado uma tecnologia habilitadora ou duas e passo a ter a indústria que fornece bens e serviços com qualidade, com menor desperdício e com menor custo. Eu acho que isso é o que todo mundo estava querendo, né? O problema disso aqui é o seguinte, minha gente. Nós saímos disso aqui, que era muito confortável e que todo mundo amava, para isso aqui. Essa é a minha pirâmide de automação agora. E aí você ri, e eu falo assim para você, amigão, é para rir mesmo, porque ninguém sabe onde começa e onde termina. Então, eu agora preciso ter um profissional de automação, com conhecimentos profundos na área de informática, né? E isso vai ser legal, porque eu paro de ver aquele meu painelzinho simplificado, que me indicava, olha, está ligado, está desligado, às vezes até está alarmado, né? Para ver isso aqui. E alguém sentado aí pode falar assim, mas você colocou uma imagem pequena e eu não estou entendendo muito. Não, ninguém entende, nem se for grande. Porque a quantidade de informações que eu tiro da minha estrutura informatizada de automação, vê que agora não dá mais para eu separar, ela é tão grande, tão enorme, que eu não tenho mais como analisar e processar isso de forma manual em tempo hábil. Se eu for tentar processar toda a informação que eu tenho vinda da minha linha de produção e tentar dar uma resposta adequada em tempo hábil para resolver os problemas da minha planta, eu vou estar sempre atrasado. Né? E é aí, nesse ponto, em que a inteligência artificial vem e se articula como um mediador entre a automação e a informática. Ou, como colocamos lá anteriormente, né? Faz a junção das duas tecnologias. Dá para entender essa ideia? Então, vou colocar lá a minha IA e vou fazer essa junção. E aí, quando a gente fala, vou colocar IA, o que vem na cabeça de vocês? ChatGPT? Tem um monte deles agora, né? Tem Grok, DeepSeek, tem milhares deles. E aí a gente tem um novo problema. Porque, veja, toda vez que eu mando alguma coisa para o ChatGPT, eu estou mandando uma informação para a nuvem, não é assim? Ponho lá na rede e mando. Né? Então, se a informação é sensível, eu estou expondo uma informação da minha planta, né? E colocando em risco todo o meu processo.
Não, você está sendo exagerado. Não, não estou. Porque se o nego vai lá e invade o computador da NASA, por que você acha que ele não vai invadir o servidor que está te enviando as mensagens? É simples assim. Tem um outro aspecto que a gente tem que considerar quando fala de inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela tem viés. Já ouviram esse termo ou não? Não? Viés é o seguinte, querido, você é meu aluno. Você só tem a mim de professor na sua vida inteira. Olha como você é triste, velho. Pensa bem. Você só tem a mim. Tudo que você aprende, sou eu que estou te ensinando. Você vai pensar igual a mim? Vai. Porque você não tem outra alternativa. Então, se eu entro no chat GPT do sujeito X e peço uma informação que é sensível a ele, ele vai me responder da forma que é melhor para ele, e não da forma que é melhor para mim. Né? Então, passamos a trabalhar com inteligência artificial local, ou na borda, como a gente diz, que é o edge computing, né, que o pessoal tem falado. Por quê? Eu crio uma nuvem só para me atender internamente. E aí é preciso conhecimento. Né? Eu não ia falar não, mas na nossa faculdade nós temos um curso para isso, tá? Só para deixar claro. Né? Muito bem. Então, contextualizando isso, a tecnologia da informação, ela vai gerenciar os meus dados, né, e processá-los, e a tecnologia da automação vai fazer o controle dos meus processos. Para quem trabalha com automação, já percebeu que não dá mais para separar. Tá? As duas viraram uma coisa só e estão entrelaçadas. Né? E a IA? A IA vem como um tradutor. Ela vai pegar essas informações, vai processá-las e vai dar como resposta aquilo que é a melhor opção para o meu processo. Né? E aí a gente tem algumas oportunidades. Né? Então, por exemplo, a gente já falou muitos anos aí de manutenção corretiva, né? Ou seja, a máquina quebra, o caos está instalado, aí eu vou lá correndo e dou um jeito de arrumar. Às vezes até consigo. Né? E a empresa não perde muito dinheiro. Perde só um bocadinho. Né? Depois veio a preventiva. Né? Eu pego lá, faço uma análise estatística, e a cada X tempo, ou X ciclos, como o pessoal gosta de chamar na indústria, eu vou lá e faço uma manutenção. Se quebrar antes, danou-se. E se quebrar depois, então eu gastei dinheiro à toa na manutenção. Aí vem a manutenção preditiva, ou seja, eu tenho algum dispositivo mágico, né, no meu sistema que consegue identificar, através até do produto que eu tô ali construindo, ou por uma mudança de funcionamento da máquina, embora o defeito ainda não exista, ele consegue identificar que vai acontecer alguma coisa. Então eu vou ali e trabalho. Isso é a manutenção preditiva. Já se a gente for procurar o que existe de publicado, de material acadêmico ou não acadêmico, vamos ver que ela é uma realidade na indústria moderna. Né? Por quê? O meu tempo de parada é menor, ou seja, eu não perco tempo de produção, fica mais barato do que deixar o negócio quebrar de uma vez, não é assim? E eu consigo estar produzindo muito mais tempo e com isso diminuindo o meu custo. Tá? Um outro ponto que é interessante da gente falar, além do que está aí, é a questão de qualidade. Né? Com a IA fazendo a interface entre o meu processamento e a minha automação, eu consigo verificar se há distorções, eu vou usar o termo distorções para não falar defeito, que é feio, né? Se há distorções na qualidade do meu produto. Se eu estou produzindo sempre a mesma coisa como o meu cliente quer. Né? Isso pode ser feito aí usando técnicas diversas, né, para fazer essa identificação. E aí começam a vir os problemas, né? Por que eu não quero trabalhar com IA? Primeiro, vem a conexão.
eu tenho lá os meus dispositivos, alguns são bem antigos. Né? Tem dispositivo antigo na indústria, Sabrina? Tem, né? Alguns são bem antigos, as minhas máquinas já não são as mais modernas, e eu tenho medo de tentar implantar um sistema melhor, porque eu vou ter que trabalhar com novos protocolos. Gente, novos protocolos são só novos conhecimentos. Não há dificuldade nenhuma em fazer isso. Ah, mas eu não sei como fazer. Bom, aí é outra questão e a gente vai chegar lá. Depois, a gente tem questões relacionadas à segurança. Aliás, eu vou fazer outra propaganda aqui, você me desculpa. Nós estamos com um stand de cibersegurança com alunos do Senai, fantástico ali para quem quiser conhecer e entender como é que a gente protege dados. É muito legal. Né? Se vocês tiverem um tempo, depois vão lá ver. Que eu fui lá visitar os meninos lá e eles são fantásticos, né? Mas é um dos principais medos que a gente tem. Por isso que eu até falei do edge computing aqui, né? Como é que eu mando meus dados da minha produção para a nuvem? Né? Quais são os riscos que eu corro? Então tem que haver um cuidado com relação a isso. E aí, eu acho que uma das principais questões que está relacionada à cultura organizacional. Né? Por quê? Se eu falo de automatizar um processo, de digitalizar uma planta, desemprego vem na sua cabeça? Eu fiz o meu primeiro curso de robótica em 1990, já tem umas 3 ou 4 semanas. E naquela época a gente já ouvia falar isso. O robô vai tirar o seu emprego. Quem que já ouviu falar isso aqui? A automação vai tirar o seu emprego. Ó, até que está pouco. A IA vai tirar o seu emprego. Agora aumentou, né? Na verdade, eu tenho que contar para vocês o seguinte, a IA não vai tirar o seu emprego, não. Quem conhece IA é que vai tirar o seu emprego. Né? Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, olha, para acabar com esse mito. Digitalizar processos não tira emprego. Digitalizar processos, transformar a indústria em uma indústria inteligente, não vai tornar você um desempregado. Ele vai te tirar da sua zona de conforto. O que você quer dizer? Estou dizendo que você vai ter que se adaptar aos novos métodos de processo. Né? Eu tenho visitado algumas indústrias, faz parte do nosso trabalho como professor. Né? Eu costumo citar muito uma visita que a gente fez à Baluf, que é um dos maiores fabricantes de sensores do mundo, né? Quando eles digitalizaram a planta deles. E nenhum emprego foi perdido. Né? O que aconteceu é que as pessoas foram realocadas de suas funções. Porque como agora eu tenho um processo melhor, produzo melhor, vendo mais e ganho mais, eu preciso de mais gente para executar outras funções. E foi isso que foi feito. Né? Isso vai te trazer algumas oportunidades. Eu coloquei algumas assim, mais... né? Robô colaborativo. Né? Imagina um robô que você pode trabalhar junto com ele em segurança. É uma coisa espetacular, né? Mas, na verdade, mesmo a automação mais simples, ela se beneficia. Quando eu trabalho fazendo a convergência com a informática usando inteligência artificial. E, além disso, a gente tem outros processos, como realidade aumentada, gêmeos digitais, né? E inúmeros processos aí para a gente resolver isso. A questão da eficiência operacional, e aqui eu quero citar sempre muito isso, porque o objetivo da indústria é ganhar dinheiro. Eu falei isso uma vez numa sala de aula e os alunos ficaram horrorizados. Né? Eu falei, eu não sei que mundo que vocês vivem. Pô, se eu vou abrir um negócio meu para passar fome? Né? Então, o objetivo da indústria é, de fato, ganhar dinheiro. Foi feito um investimento, tem muito risco, tem muito trabalho, e alguém quer ganhar alguma coisa com isso. Ou, se eu estiver mentindo, vocês podem me questionar. Eu não tenho nenhum problema com isso. Tá? Então, quando a gente fala de fábrica inteligente, eu quero produzir o melhor produto no tempo do meu cliente, não no meu.
quero gastar menos com isso. Não é assim que a gente trabalha? E por último, quando criaram a indústria 4.0, e esse é um erro comum, né? As pessoas falavam assim, a indústria 4.0, ela quebrou um paradigma. Não é assim? Tanto que agora tem que se falar de indústria 5.0, eu falo, gente, devagar com a dor. Primeiro, um paradigma tem que ser quebrado. O que eu estou falando? Uma mudança de postura muito radical tem que acontecer, para colocar em palavras mais simples, para que eu possa considerar que eu subi um degrau. Né? E que paradigma foi esse? Quando a gente falava de indústria 3.0, se eu posso colocar assim, eu focava a minha produção no produto. Né? Então, por exemplo, às vezes você vai a uma concessionária comprar um carro e tem que esperar 3 meses para que o carro seja entregue. Não é assim? Mas você vai olhar no pátio e está cheio de carro. Só não tem o seu. Né? Então, o paradigma que foi quebrado foi esse. Eu deixei de olhar para o produto e passei a olhar para o consumidor. Foi isso que mudou de 3.0 para 4.0. Não foram as tecnologias habilitadoras, porque todas elas já existiam. A gente simplesmente passou a pensar o seguinte: eu produzo 1000 carros por dia. Isso vai dar em torno de 20 mil carros por mês. E nenhum desses 20 mil é o que o meu cliente quer. Então quer dizer que eu estou investindo dinheiro, estou investindo em mão de obra, para produzir um produto que eu vou levar 2, 3 meses para vender. Eu estou perdendo dinheiro. Né? Então, quando a gente fala de oportunidades para a indústria inteligente, eu estou falando também de personalização, de produzir aquilo que o meu cliente quer. Muito bem. E aí, eu fico com medo. Né? Quem trabalha na indústria sabe disso. Né? Eu tenho medo da digitalização. Tenho medo. Ah, por que eu tenho medo? Primeiro, porque isso vai me custar alguma coisa. Né? Não vai sair de graça. E se alguém falar para você, não, eu digitalizo o seu processo e vai ficar baratinho, você corre. Porque isso não existe. Tá? Existe um custo. E o custo dá medo para qualquer um que tenha uma empresa. E eu não estou falando de Brasil, estou falando de qualquer lugar do mundo. Né? Como é que eu posso manter a sustentabilidade da minha empresa se o meu custo vai subir? Né? E aí, eu coloquei o custo porque é o maior medo que a gente tem sempre. Mas tem tudo isso aqui. Ó, né? Eu vou falar de questões que me afetam sempre de uma forma ou outra. Né? Se eu precisar expandir, eu vou ter pessoal qualificado para isso? O pessoal qualificado, já falei para vocês, é facinho de resolver, né? Tá? Não tem nenhum segredo, não. Eu vou ter pessoal qualificado para isso? Né? Como é que eu vou fazer para tratar todos esses dados, toda essa informação absurda que vai vir da minha rede? Então vejam que esse medo ele pode ser resolvido de uma forma relativamente simples. Né? Mas primeiro eu vou mostrar onde é que ele está levando a gente. Eu consegui essa informação ontem. Obrigado, viu, Jess? Eu consegui essa informação ontem. E ela se refere à jornada de transformação digital que as unidades do Senai do Vale do Paraíba têm realizado com a indústria. Tá? Então vejam que se criou uma estratégia para que a indústria conseguisse atingir essa ideia de fábrica inteligente. Né? Produzir mais, com mais qualidade, com menor custo. Fábrica inteligente.
E aí, a gente tem lá os nossos núcleos, né, que trabalham junto com a indústria. E colocamos lá um elevador, né? Então, nós estamos tudo aqui no térreo. E onde que a gente quer chegar? Lá no fim do segundo andar, né? Percebam que, quando os profissionais que trabalham com esse núcleo vão procurar a indústria para verificar o que pode se fazer para melhorar, há participação, né? Então, saem os profissionais do Senai e vão à indústria para fazer um diagnóstico do que a indústria precisa para atingir um nível de maturidade digital que seja adequado, né? Aí vamos traçar, então, uma estratégia para resolver os nossos problemas produtivos. E agora podemos subir um andar, né? O que eu vou fazer? Trabalhar com estratégias diversas de qualidade para que eu possa melhorar o meu processo produtivo. Até aí, a gente vai bem, né? Podemos olhar aqui. Eu não sei agora dizer de qual unidade que é, tá? Posso olhar aqui, posso olhar ali, que é uma outra unidade. Vejam que o número, ele é bem razoável, com relação àqueles estabelecimentos que resolveram se envolver com a jornada de transformação digital, né? Muito razoável. Agora eu tenho que ir para o segundo andar. O que aconteceu lá no segundo andar? Como é que nós estamos indo lá, Sabrina? Né? Devagar. Por que está devagar? Porque a nossa indústria é ruim? Não. Está indo devagar. Porque eu tenho medo. Eu tenho medo do quê? Eu não tenho dinheiro. Né? Se você tiver, você me avisa. Né? Eu não tenho dinheiro. Eu tenho medo porque eu não tenho pessoal. Não é essa a resposta que a gente ouve toda vez? Muito bem. Se você tem medo, está aqui a sua solução, né? Nós vamos ter uma palestra aqui amanhã, da Flávia, né? E a Flávia vai te trazer informações extremamente relevantes de como eu posso conseguir crédito ou fomento, né? Para me ajudar a trabalhar com isso. Eu sou estudante, vim aqui e o cara está falando de crédito. Vamos aprender desde o começo, tá certo? Quando você fala em tecnologia, que é o que vocês vão buscar quando terminarem lá a sua formação, a gente precisa de dinheiro. Então, as opções mais comuns que a gente tem disponíveis aqui são, primeiro, eu ter crédito para fazer isso, ou seja, eu vou à busca de dinheiro que eu vou ter que pagar depois, né? Mas é uma opção. Ou eu vou atrás do fomento. O que é o fomento? Né? Agências, muitas das vezes governamentais, que estão colocando dinheiro no mercado, muitas vezes a fundo perdido, ou seja, eu não vou ter que pagar, para que eu desenvolva novos processos, né? Flávia vai falar disso amanhã. Deixei aqui para vocês, para quem tiver interesse, né, um QR Code que vai levar direto ao e-mail, né, da nossa coordenadora de relacionamento da indústria. Ainda coloquei no assunto, assim, para quem entrar no QR Code, preciso de ajuda, né? Pode mandar para ela que ela vai responder para vocês, tá? E é isso. Obrigado pela paciência. Se alguém tiver perguntas aí, a gente está à disposição. Muito bem, professor. Deixa eu só pegar o... A gente vai colocar aqui na tela um QR Code. O professor pediu para o senhor ficar ainda que nós queremos nos aproveitar das suas credenciais aqui. A gente vai jogar aqui na tela para vocês poderem enviar a pergunta para o professor e a gente poder responder. A gente não, né? O professor poder
responder aqui. Assim que as perguntas forem chegando, a gente já vai, já vou passando para o professor. Professor, posso eu fazer uma pergunta? Aproveitando as suas credenciais, né? A gente vê hoje que obviamente, a IA, ela vem com um poder incrível, né? As pessoas falam que é o futuro, pelo contrário, ela é o presente, né? O senhor teve um comentário que é bem legal, né? A IA não vai tirar o emprego das pessoas, né? Mas quem sabe mexer com a IA, né? Como é que o senhor vê hoje o movimento disso, a resistência dos empresários? A gente tem as grandes indústrias, mas também temos aquelas, né? O pequeno industrial, as pequenas produções, tal. Como é que o senhor vê hoje a resistência só por valor, a questão cultural que a gente sabe que é muito impactante, enfim, vai, né? Cultura vai revelar muita coisa, né? Como é que o senhor vê esse paralelo? Qual dica que o senhor traz, a sugestão? Olha, começa pequeno, começa daqui, começa a avaliar, começa contratando um Senai, chamando o Senai para, né? Enfim, mas vamos dizer assim, para o pequeno isso daqui, para o médio, e obviamente o grande ele já vai estar envolvido, já vai ter, né, condições para isso, mas vamos focar ali no pequeno ali. Onde que o primeiro passo? Onde ele pode começar ali? Qual o melhor caminho, né, que ele pode começar atuando? Bom, a gente quando fala de inteligência artificial, as pessoas sempre têm medo, né? Mas, primeiro de tudo, a gente precisa entender que inteligência artificial não começou ontem, né? A gente tem técnicas aí relevantes de inteligência artificial que são muito fortes hoje e que vêm de 1950. Né? Então, por que não se aplicava? Porque não tinha computador com processamento poderoso suficiente. Né? E hoje você pode colocar uma IA para rodar com eficiência numa máquina comum. Então, para aquele que é pequeno, né, comece com pequenas coisas. Eu posso fazer pequenas aplicações de inteligência artificial para resolver problemas pontuais dentro do meu processo. E aí, eu vou expandindo isso de acordo com as minhas necessidades ou com o meu grau de maturação. Né? É como a gente falar da transformação digital em si. Começa pequeno e vai expandindo de acordo com o grau de maturação da empresa. Ninguém precisa criar uma inteligência artificial que vai controlar todo o processo. A ideia não é essa. Né? Eu controlo uma manutenção preditiva de uma determinada célula, depois controlo de outra. Ah, mas eu precisava de um controle de qualidade mais eficiente. Instala-se uma IA lá. Isso exige investimento? Depende do que você vai fazer. Né? Se você vai fazer um controle de qualidade por visão artificial, você vai precisar fazer um investimento em câmera. Né? Então, o investimento depende do processo que você vai utilizar ou que você quer controlar. Tá? E isso é muito interessante. Né? E aí eu vou falar do núcleo de novo, não tem como falar, porque o pessoal, os especialistas do Senai, têm condição de te apoiar nisso e te dizer como fazer. Né? Agora, uma coisa que é importante, para qualquer nível de IA que você queira aplicar no seu processo, conhecimento é a chave. Tá? Conhecer as técnicas de IA é o ponto inicial para poder desenvolver esse trabalho. Mas uma provocação, na verdade, né? A gente tinha ali 90, 95, 97 ali, o boom do Six Sigma no Brasil, né? Green Belt, Black Belt, a galera colocando isso daí. Como é que o senhor vê esse paralelo hoje, né? Porque a gente tinha lá do Lean, da redução da variabilidade, as coisas mais comuns, como o Ishikawa, A3 e tal. Como é que o senhor vê isso hoje, esse paralelo, né? Vamos pegar um lado mais holístico, filosófico, né? Nesse sentido, né? Então a gente tinha lá, que a gente sempre, dentro da indústria, vão reduzir a variabilidade, né? Com todas as técnicas do Lean, do Six Sigma. Como é que o senhor vê isso hoje com as aplicações, com as automoções? Como é que o senhor vê dentro das indústrias? Como o senhor falou, conheço as indústrias, a gente vai visitar lá. Como é que o senhor vê isso hoje acontecendo na prática? O Lean está deixando um pouco de lado? Não, as coisas ainda continuam, mas a gente, sei lá, a gente faz um web service para colocar um A3 ou um Ishikawa e cruzar as informações. Como é que o senhor vê isso hoje na prática lá, né? Na última linha, vamos colocar assim, né? Na verdade, aquilo que a gente conhece como técnicas para engenharia de qualidade, elas continuam existindo. Elas não deixaram de existir
e não deixaram de ter importância com o advento da indústria 4.0 e nem das aplicações com inteligência artificial, né? Elas continuam existindo da mesma forma. É claro que a qualidade evolui como qualquer outra técnica. A única diferença é que aquele montante de dados que eu trazia para aplicar as tecnologias de qualidade, eles agora podem ser processados em tempo real usando uma inteligência artificial. A técnica continua existindo, né? Eu só otimizei o processamento para que eu possa interferir no processo para fazer o ajuste de qualidade com mais rapidez, com mais eficiência. Para a gente encerrar aqui, se não chegar a mais nenhuma, né? Hoje qual que é um desafio, né? A gente tem uma empresa também de automoção de IA na parte de processo também, né? Então, às vezes, hoje a gente, primeiro que não tem muitos cursos para isso, então a gente vai ter que ir, né, fazendo, contratando IA, testando, vai, não dá. E hoje eu vejo assim, né? A gente, sei lá, estudamos aí qualquer psicologia, estudei o Skinner 40 anos atrás. Até dar um salto para vir outro cara, né? Hoje a gente tem na administração Simon Sinek e tal, mas que agora, mas 10, 11, 15 anos para ter um salto para vir alguma coisa. E hoje cai a cada 15, 20 dias, né? Então a gente tinha projetos lá que a gente estava atuando, eu falava agora, ó, essa IA aqui chegou, vamos analisar, não, de fato ela é melhor. Então a cada 15, 20, 30 dias está vindo coisas novas, né? Como é que o senhor vê esse desafio né, juntando todo o know-how que o senhor tem hoje, a visão do passado, a visão do presente e a sua visão do futuro, né? Nesse sentido, né? Olha, é desafiador, é constante, os saltos são agora a cada 15, 20 dias, mas... Olha, tem uma diferença, e por isso que eu falei que o conhecimento é fundamental. Tem uma diferença entre quem usa IA e entre quem produz IA, né? Então, a gente está vendo aí mudanças a cada 15, 20 dias, mas eu preciso dizer para vocês o seguinte, a técnica, tirando o Fuzzy 3, que está sendo lançado agora, a técnica mais moderna de IA que a gente tem chama-se Machine Learning, tá? Embora muita gente diga que isso não é IA, né? A técnica mais moderna. O Machine Learning é de 2012. Ele não surgiu nos últimos 20 minutos, né? Então, é por isso que eu tenho dito sempre, já falei isso aqui hoje, o conhecimento é a chave. Porque se você conhece as técnicas de inteligência artificial, você nunca é pego de surpresa, tá? Então, já ouviram falar de redes neurais? 1980. Né? Lógica fuzzy ou lógica nebulosa? 1962. Então a gente fala muda todo dia. Na verdade, as técnicas de inteligência artificial, elas são técnicas bem estabelecidas e que têm décadas de existência. O que muda é que eu faço novas implantações, novas interações. Então, para o usuário final, que não tem conhecimento de funcionamento das técnicas, não é nem 20 dias, né? Cada meia hora está surgindo uma coisa nova. Mas, para quem está trabalhando com as técnicas no dia a dia, elas são muito bem estabelecidas, não tem surpresa não. É preciso ter o conhecimento. É isso que é fundamental. E o bom disso tudo que eu vejo também eu e o Rafa estavam num projeto esse de leitura, né? Então o token em consumo para ela em real time é então obviamente isso vai aumentar a tokenização e vai aumentar de uma forma geral o orçamento, né? E aí você tem hoje uma série de, como o senhor falou, né? Vai usar um Python, vai usar um Vision aqui, usa esse aqui, e aí você tem uma redução ali né? Bastante grande, o que o torna esse processo, obviamente, sai com a ideia de que ele é muito caro, mas caro e barato comparado ao quê? Né? É caro, qual que vai ser a redução que ele vai ter nisso, né? Então a gente chega aí com um processo de automoção que ele tem em payback, em ROI aí a cada R$1 investido de ROI você tem 17, né? R$1 investido, 17 de volta. Pessoal, se não tem mais perguntas aqui, o professor me confidenciou que ele está de férias, gostaria de aproveitar mais, mas a gente também tem outras palestras aí na sequência. Então, quero agradecer ao professor. O LinkedIn dele ficou... Tem como voltar na última tela dele, por favor, Ju? Na verdade, pedi para trocar, para a pessoa poder enviar
Ah, é importante, claro que obviamente o Senai essa é a última, aqui é o LinkedIn dele, né, do professor. Ah, é perfeito. É isso daí, né? Bom, tá aí o QR Code para o LinkedIn do professor. Professor, mais uma vez, em nome da SECRE, em nome do nosso evento, uma salva de palmas para o professor que contribuiu com a gente, bom retorno. E agora a gente vai mais um tempinho para a gente ir para a nossa próxima palestra. Professor, muito obrigado, viu?